maior mangá da sua geração. Deixa eu tirar o Bleach aqui, mano. Vem também grandes responsabilidades, uma história cativante, personagens carismáticos e um sistema de poder interessantíssimo que Mas puxa o Kaigaku? as lutas fossem muito esperadas pelos fãs. E sem sombra de dúvidas, a mais hypada é o confronto final entre o feiticeiro mais forte da história. Bom, pelo menos eu vou entender o que é o certo aconteceu nessa luta, né, mano? Porque tudo que eu sei é sobre os sons. Comentando um pouco a respeito de pontos que eu considero acertados ou não e explicando todos os recursos que o autor utilizou para construir a batalha dos mais fortes ou apenas Pai do Satoru Nai mandou Gojo. R$3. Jogo parece que tacaram fogo e apagaram na paulada Celó. O bicho é feio demais, mano. O bicho é feio demais, mano. Hyumen Sukuna. Obrigado pelos 3 contos, pai do Nai. É nóis, mano. Seu primeiro a morrer. Não viaja. Antes da gente começar, lembrando que aqui no canal você encontra uma série de vídeos aprofundando o universo de Jujutsu, então lembra de conferir a sua inscrição aí embaixo para que a gente possa continuar expandindo o domínio desse canal, combinado? Como sempre acontece quando falamos... Inclusive, rapaziada, eu acho que esse vídeo vai para o YouTube, então mandem salve, mano. mangá de Jujutsu, nada como partir de uma rápida contextualização. Desde o capítulo 2, em que o Gojo se mostrou contra o recém-encarnado Sukuna, e depois, com a promessa do Rei das Maldições de matar o mais forte, essa luta estava destinada a acontecer, com expectativas cada vez maiores à medida em que íamos entendendo toda a capacidade de Gojo. O Sukuna no Megumi ficou muito mais style, né, mano? Sukuna. Com o fim do jogo do Salve, abate, Luca. o caldeirão fervia mais do que nunca. O emaranhado de planos de Kenjaku tentava alcançar o clímax, fazendo com que Itadori e companhia tivessem que agir logo. Gojo havia sido liberado do reino da prisão e Sukuna estava com um novo receptáculo, Megumi Fushiguro, além de ter atingido o seu potencial máximo. Os próximos movimentos de todos dependeriam de uma coisa: o resultado da batalha marcada para o dia 24 de dezembro. Os dois eram enormes impedimentos para seus respectivos inimigos. 2 meses depois de Shibuya. Kenjaku não teria chances caso Sukuna perdesse, e os mocinhos teriam que tentar finalizar o Sukuna caso Satoru Gojo perdesse, além de ter que lidar com o Kenjaku ainda inteiro. Diante das apostas mais altas possíveis, Gojo faria o primeiro movimento para estabelecer que ali Sukuna era o desafiante para o título de mais forte e não o contrário. O auxiliar Ichiji ergueria uma barreira no topo do prédio mais alto de Shibuya para ocultar ao máximo possível a energia que seria liberada por um dos golpes mais fortes já vistos na obra. A destreza de um feiticeiro é definida, dentre outros fatores, pela sua capacidade de omitir pré-requisitos para uma técnica, não fazer todos os selos de mão, não dizer todos os encantamentos em voz alta e ainda assim ter uma ativação completa da técnica. Porém, nenhum daqueles no topo do prédio iriam omitir passo algum. O Tahime iria, com a sua técnica inata, ampliar as reservas e a liberação de energia de si mesma, Gakugandi e Gojo ao máximo, usando todos os sinais de mão e todos os encantamentos, além de receber auxílio do velho. O mesmo valeria para Satoru Gojo, que como resultado lançaria um vazio roxo com 200% da liberação normal. Cara, isso aí deve ser uma doideira, mano. Que iria atingir o Rei das Maldições a mais de 4 km de distância. E o Sukuna tancou essa porra, né, cara? Como eu disse, isso era nada mais do que a abertura da luta. Essa pré-iniciativa iria ditar o clima de quem estava desafiando quem pelo título de mais forte, e Sukuna, mesmo tendo sido surpreendido com a repentina liberação de energia, graças à barreira do Idichi, não estava nada abalado. O mais forte da história rapidamente cura os braços e rebate as provocações de Gojo, deixando claro que para ele, o usuário de 6 olhos era apenas mais um peixe em sua tábua, pronto para ser cortado. Um ataque surpresa como aquele não mudaria isso. Gojo comenta que não teria dificuldades em bater no Sukuna, já que o Megumi se parecia muito com o Toad, né? E ele bateu de vez. Com isso, eles partem para o combate corpo a corpo. Sukuna utiliza a amplificação de domínio para conseguir atingir o Gojo através do Mugen, mas mesmo assim se mostra na desvantagem, já que Gojo, utilizando combinações da atração do brilho azul e da repulsão do vermelho, joga Sukuna por um monumento Moleque, e controla a luta. Isso animado deve ser uma doideira, tá, mano? Moleque. Forçando a luta a um combate em ambiente Isso vai ser cinema demais animado, mano. Um rápido adendo para quem não se lembra: a amplificação de domínio é uma
uma técnica de barreira que foi utilizada pela primeira vez lá em Shibuya pela Nanami e pelo Jogo, que permite que o usuário se envolva em uma barreira e neutralize técnicas inatas de terceiros, mas que também faz com que ele próprio não consiga usar a sua própria técnica inata enquanto ele usa a amplificação. Enquanto os feiticeiros que estavam assistindo a luta através da transmissão feita pelos corvos da MMA teorizavam a respeito de qual seria o resultado caso ambos, Sukuna e Gojo, expandissem os seus domínios, os dois já respondem todas as perguntas. Expandindo seus domínios simultaneamente, temos o tão aguardado clash entre o Vazio Ilimitado e o Santuário Malevolente. Nossa. Os domínios mais absurdos da obra. É que imagina isso animado, mano. encontravam a técnica divina de expandir o seu domínio inato sem a delimitação de espaço de uma barreira de Sukuna contra o ápice do refino da barreira de Satoru Gojo. Dentro da barreira, um empate. Os acertos garantidos se encontravam e se anulavam. Quem fosse incapaz de continuar mantendo o domínio primeiro seria atingido pelo acerto garantido do oponente. Porém, no exterior da barreira, a história era outra. O domínio O mapa do vai Sukuna tinha um trabalhar. alcance máximo de 200 metros, o que significa que a barreira do vazio ilimitado não encapsulava toda a área efetiva do santuário, ou seja, o exterior da barreira de Gojo estava sendo bombardeado pela infinidade de cortes do Sukuna e, como sabemos, as barreiras dos domínios são pouco resistentes pelo lado de fora. O resultado final não poderia ser outro. A barreira de Gojo é aniquilada, fazendo com que ele ficasse vulnerável ao acerto do santuário, que permanecia de pé. Cortou alguma coisa aí, hein, Gojo? Inata por ter acabado de expandir o seu domínio e prestes a ser atingido por infinitos cortes, enquanto permanecesse no alcance do santuário, como Gojo sairia Ghost vivo mandou dessa? R$3. Bom, chegamos É o Gon VS Kilo moleque kkkk. Gon vs Killua. no momento que pra mim é a Olha, maior apareceu os três demonstração contra o de Ghost, é nóis, proeza de mano. Jujutsu já vista até então. Gojo começa a se curar com técnica reversa enquanto agradece, dizendo que sua técnica inata era muito melhor, já que ele não seria capaz de fazer o que estava fazendo contra um acerto garantido de mesmo calibre que o seu vazio ilimitado. Gojo estava anulando a infinidade de cortes do Sukuna usando técnica reversa com liberação máxima, e que por si só é um absurdo e um feito de técnica reversa que provavelmente só poderia ser replicado por Hakari com a sua pseudo-imortalidade. O problema Foda. é que mesmo com o uso de Hakari é energia GOAT, pelos mano. 6 olhos e as suas grandes reservas, usar a técnica reversa nessa intensidade por muito tempo seria custoso, além de não resolver nada, principalmente com Sukuna pressionando no corpo a corpo. Os feiticeiros debatem possíveis formas de contra-atacar, como por exemplo, destruir aquele santuário no centro da expansão, mas Gojo novamente iria surpreender. Então, usando o domínio simples em pequenas brechas para negar o acerto garantido e se curar com mais eficiência, ele continua lutando corpo a corpo com Sukuna até que ele para de se curar. Gojo estava sem energia, ele iria perder naquele momento? Não, esse pequeno intervalo sem se curar não havia sido em vão. Gojo encurta a distância e abraça Sukuna, acertando um vermelho em cheio. Cara, gênio, tá? Com força total contra Gênio. o seu próprio E aí, Drew, santuário. beleza, mano? O feiticeiro mais forte De boa, do fi, Moderna relaxa. tinha acabado de fazer o impossível novamente. Gojo usou técnica reversa para recuperar a sua técnica inata que estava superaquecida pela expansão de domínio, algo sem precedentes que tira a principal desvantagem de um domínio. E esse feito, galera, é tão absurdo porque a exaustão da técnica pós-domínio não é um dano físico. A comparação usada é de um motor superaquecido que precisa esfriar até ser usado de novo. Nós sabemos que a técnica reversa é, em resumo, criação de carne. Então, como esse uso de técnica reversa é sequer possível? Isso só seria explicado mais pra frente na luta, mas eu vou adiantar aqui pra vocês. Como foi explicado pra gente, a técnica inata está marcada no cérebro, mais especificamente numa região à direita do córtex pré-frontal. O ato de recuperar a técnica inata é, por trás dos panos, danificar essa área do cérebro com energia amaldiçoada e logo em seguida recriá-la com técnica reversa, forçando o reset desse ciclo de Caralho, resfriamento mano. da técnica pós. Muito foda, velho. Enquanto E aí, todos Tokikaze? estão boquiabertos, Gojo, de forma retórica, questiona Sukuna se ele consegue expandir ainda mais o alcance do seu santuário. Sukuna
faz justamente isso e em resposta, Gojo expande novamente o seu domínio, mas dessa vez o resultado não é o mesmo. As condições da barreira haviam se invertido. O exterior havia ficado mais resistente que o interior, suportando assim os cortes. Os mais fortes então retomam a luta corpo a corpo, só que Gojo começa a perceber peculiaridades. Sukuna estava usando amplificação de domínio ao mesmo tempo que a sua expansão, o que apesar de inédito não era impossível, já que os cortes eram projetados pela expansão e não pelo Sukuna diretamente, respeitando assim as regras da amplificação. Por mais que Gojo comente que Sukuna estava com uma liberação de energia cada vez maior por estar se acostumando mais com a ativação e desativação constante da amplificação, ele começa a mostrar certa vantagem. Porém, ele percebe que Sukuna estava se esforçando para constantemente manter o contato físico, indicando que Sukuna havia desativado o acerto do santuário dentro da barreira e ficado suscetível ao acerto do vazio ilimitado. Sukuna havia presenciado o vazio ilimitado através do Itadori anteriormente, então ele sabia que o acerto garantido afetava apenas aqueles do vazio ilimitado. Sukuna havia presenciado o vazio ilimitado através do Itadori anteriormente, então ele sabia que o acerto garantido afetava apenas aqueles que não estivessem tocando no Gojo. Ele se aproveita disso e da amplificação para fazer um voto de restrição, cancelando o acerto dentro é dois gênios no bagulho, né, mano? O acerto no exterior, fazendo com que novamente a barreira de Satoru Gojo fosse destruída. Porém, dessa vez os cortes eram superficiais. Gojo estava usando a emoção da pétala decadente, a mesma técnica antidomínio apresentada por Naobito contra Dagon em Shibuya. Ela repele o acerto a gente viu isso aí, mano. amaldiçoada equivalente, sendo assim muito eficiente contra acertos garantidos simples, como os cortes do Sukuna, permitindo que Gojo recuperasse a técnica inata. E aí, Donatin? O mais forte expandiria o recebeu roupa do Toji no Gojo? vez no dia, mas dessa vez engolindo toda a área do santuário com a barreira. Isso por si só seria inútil, já que aumentando muito a área efetiva, a força do domínio seria diluída. Para compensar, Gojo imediatamente diminui muito o tamanho da barreira, deixando o domínio ultra denso, enquanto ainda assim contém a expansão de Sukuna. Como explicado pelo Kusakabe, numa técnica de barreira, o mais importante é que o usuário consiga visualizar com clareza uma imagem concreta, que é o que permite com que o espaço no interior de um domínio seja distorcido. Porém, até isso possui limites. Em circunstâncias normais, seria impossível manter um domínio tão pequeno, já que não seria possível imaginar a si mesmo e seu oponente ocupando aquele espaço tão pequeno. Porém, a experiência de Gojo com o reino da prisão fez com que ele fosse capaz de visualizar isso sem problemas. Vale a pena comentar também sobre a indignação do Kusakabe roteiro, hein, mano? a capacidade adaptativa do Gojo. Uma barreira, principalmente as de expansões, são coisas bem mais complexas do que pode parecer lendo essa luta. Com exceção de feiticeiros como o Higuruma e o Hakari, onde as suas expansões são o padrão para o uso da roteiraço, inata, o feiticeiro tem que descobrir qual a melhor combinação de vários parâmetros, como volume, velocidade de expansão e etc., para conseguir gerar uma barreira estável. Onde eu quero chegar é que, mesmo assim, toda vez que Gojo expande o seu domínio, ele muda drasticamente as condições da sua barreira. O cara é realmente uma anomalia em tudo que envolve Jujutsu. Enfim, no fim das contas, o domínio se sustenta e Gojo finalmente alcança uma situação estável entre os domínios. Sukuna... roteiro infinito versus roteiro malevolente. Muito o alcance de seu domínio, o que aumenta a potência dos cortes, que aos poucos danificam a barreira. Isso gera uma situação em que o primeiro a ter o seu domínio destruído fica em desvantagem. E então, no instante em que a barreira se desfaz por causa dos cortes, o santuário de Sukuna também cai por terra. Gojo havia conseguido causar dano suficiente em Sukuna a ponto de ele não conseguir manter o seu domínio. Ambas as expansões caem simultaneamente. Os dois então partem para o corpo a corpo novamente, enquanto Gojo se pergunta por que Sukuna estava lutando de forma tão arriscada, evitando usar as 10 sombras ou o Mahoraga. Sukuna tinha acesso às memórias do Megumi, então ele sabia sobre o Shikigami que já matou um usuário de 6 olhos antes, mas mesmo assim ele estava apenas usando a técnica alocada no seu domínio. Parça. Em breve. Daqui a pouco vai chegar o homem aí, né, mano? De Mahoraga girando uma vez
nariz e o nariz de Gojo sangrando. Gojo parece não se importar com o sangramento enquanto ele expande novamente o seu domínio junto com Sukuna, que ao ver Gojo restaurando essa técnica inata com técnica reversa, já foi capaz de replicar o feito. Agora, as condições de vitória estão claras. Se Gojo conseguisse dar dano suficiente no Sukuna ao ponto de ele não conseguir manter o santuário antes dos 3 minutos, nem que seja por segundos de diferença, ele ganharia devido ao acerto brutal do seu domínio. Antes, se parecia que Gojo tinha uma vantagem quando o assunto era a porradaria sincera dentro do domínio, agora isso era certeza. Sukuna é completamente doutrinado, tomando muita pressão, e por mais que ele tenha conseguido manter sua expansão pelos 3 minutos, ele havia saído com muito mais dano do que antes. Apesar de empatados em velocidade de expansão e de uso de técnica reversa, o tempo que Sukuna precisou para curar os danos recebidos no último confronto deu uma vantagem de instantes para o Gojo, 1/100º de segundo. Foi esse o delay causado pela cura do Sukuna na sua velocidade de expansão. Isso já bastou para que ele fosse atingido brevemente pelo fluxo infinito de informações do vazio ilimitado. O colapso do santuário ocorreu. A expansão de domínio do Gojo é muito forte, mano. Depois da expansão, Sukuna estava exposto à totalidade do acerto garantido de Gojo, que já estava partindo para cima para finalizar o oponente. Porém, eis que surge das sombras a joia do clã Zenin. Socorro! Socorro, Mahoraga! Ô, Mahoraga, me ajuda aqui, tá dando merda, mano. Tentar destruir o Shikigami com um golpe, a espada de 8 empunhaduras atinge o domínio, estraçalhando-o. Mahoraga já havia se adaptado ao vazio ilimitado. Aí fudeu, né? Então, a dúvida: como Mahoraga já estava adaptado ao vazio ilimitado, sendo que esse seria o primeiro contato do Shikigami com o acerto garantido? Aí vem então a grande jogada de Sukuna nessa luta. Para que Mahoraga se adaptasse a algo, Mahoraga ou o seu usuário devem suportar o fardo da técnica em questão até que o processo de adaptação, o girar da roda, acabe sendo vulnerável a ela até lá. Sukuna, sabendo disso, deixou a roda cobrindo a alma do Megumi. Os acertos garantidos estavam se anulando enquanto ambos os domínios estavam abertos. Porém, enquanto Sukuna não usava a amplificação, ele fazia com que o comando de acerto garantido do seu próprio domínio cobrisse a si mesmo, mas não a alma do Megumi. Em resumo, das 5 vezes em que os domínios se encontraram, Sukuna, ao menos por um curto período de tempo por vez, deixava que o acerto do vazio ilimitado atingisse a alma do Megumi, que recebia todo o fardo do acerto e dava continuidade à adaptação do Mahoraga. Essa parte certamente é uma das e o autor lá, né? Questionadas pelos fãs, mas eu pessoalmente não acho que essa parte do Megumi seja furo de pariu, roteiro ou mano. forçação de barra, por exemplo, né? Vamos recapitular alguns fatos que ou foram esquecidos ou que o pessoal às vezes não correlaciona pra gente entender mais sobre almas em Jujutsu. Sukuna possuía consciência e pensamentos próprios enquanto não estava encarnado, já que o Gege, ele diz no databook que ele é muito bom em matar tempo devido aos 1000 anos sem poder fazer nada. Isso é um indicativo de que Só canetada. alma tem consciência, apesar de não possuir meios físicos para isso, vulgo um cérebro. Outro indicativo de que a alma possui certa autonomia em relação ao corpo físico são as interações da técnica do Mahito. Ele, além de afirmar que é possível se defender da transfiguração com fortificação, como feito inclusive pelo Nanami na primeira luta, ele claramente faz uma diferenciação entre uma alma mais ou menos forte, já que ele afirma que Sukuna, apesar de pouca energia amaldiçoada, lembrando que ali ele possuía apenas 3 dedos, ainda assim possuía uma alma surreal. O ponto é que talvez o fluxo infinito de informações do domínio do Gojo não afete Vou acabar hoje, diretamente, gostoso. mas sim a alma daquele que foi atingido. Algo que, além de ser muito mais eficiente, explicaria como Sukuna foi capaz de isolar a sua alma da do Megumi. Voltando à luta, Gojo planeja expandir o seu domínio novamente e dessa vez derrotar o Mahoraga rapidamente com um único golpe. Porém, sangue jorra do seu nariz. Mano, é o nick do cara, rapaziada. Pelo amor de Deus, mano. Com energia reversa. Esse método é arriscado e o Gojo o executou. Nicolas Machado, obrigado pelo seu sub, irmão. Tamo junto. Recebido danos seríssimos e ele já não era mais capaz de expandir o seu domínio. Por outro lado, Sukuna, que não havia abusado tanto da técnica, se prepara para finalizar o Gojo com uma última expansão.
Porém, o santuário desmancha antes mesmo de ser completado, enquanto Sukuna sangra pelos olhos e pelo nariz. Os 10 segundos de exposição desprotegida ao vazio ilimitado causaram dano o bastante para nivelar o jogo. Caralho, mano. Também não conseguiria expandir mais o seu domínio. Seja bem-vindo, Nicolas, e muito obrigado pelo sub, irmão. O Sakabe explica como Gojo usa o seu brilho azul instantes antes de conectar um soco para amplificar no máximo o impacto, e logo em seguida já vemos ele varrendo o chão com Sukuna, literalmente. Olha a cara de Psycho do Gojo, possui mano. vantagem graças à versatilidade do ilimitado e pelo fato dele ser simplesmente superior no taijutsu, enquanto Sukuna precisa escolher quando usar a amplificação para acertar o Gojo e quando deixar a roda do Mahoraga, que agora estava sobre a sua cabeça, se adaptar ao infinito. Iniciava então a corrida contra o tempo, que iria definir o ritmo da próxima etapa da luta. A roda deveria girar mais 3 vezes para que Mahoraga se adaptasse à inviolabilidade de Gojo, que perderia a sua vantagem se pudesse ser atingido mais livremente. Uma coisa que eu gostaria de salientar é que os capítulos 232 a roda do Mahoraga lá, ele são Gege Akutami fazendo o que ele faz de melhor, uma luta bem coreografada utilizando o cenário. Enquanto a grande maioria dos shonens ignora completamente os arredores de uma luta, Jujutsu utiliza de forma primorosa quando possível, e esse capítulo é um desses momentos. Eu vou resumir por cima esse trecho da luta porque ninguém merece eu ficar falando soco por soco de uma sequência que foi feita para ser experienciada rapidamente, né? Valeu, então, Bruno. Recomendo depois, né, fortemente, pelo menos dar uma passada de olho nesse capítulo depois que eu falar sobre os principais pontos dessa luta. Vale muito a pena. A roda já começa dando o seu segundo giro, enquanto a tensão entre os feiticeiros aumenta. Gojo, combinando usos diversos do brilho azul e a boa velha porradaria, acerta Sukuna, causando um terceiro giro. Porém, a sequência com o azul servia não para causar dano, mas sim condicionar Sukuna a pensar que ele não usaria o vermelho. Gojo então atira um vermelho de um ângulo cego, esperando que Sukuna não fosse capaz de reagir. Mesmo assim, Sukuna rapidamente usa sua amplificação de domínio para mitigar o dano do impacto inicial. Porém, ele comete um erro. Ele não percebe que o vermelho ainda não havia explodido. A técnica então, fazendo uma volta por trás do prédio atrás de Sukuna, o atinge em cheio nas costas, fazendo muito dano e abrindo espaço para um soco certeiro que, como se já não bastasse, estava tocado pelas partículas negras do Kokusen. O impacto de um Kokusen não morreu, mano. pelo azul foi o bastante para nocautear, ao menos momentaneamente, o Rei das Maldições. Entretanto, é do Sukuna com as 10 sombras que estamos falando. A luta não acabaria aqui. Afinal, das sombras surge novamente Mahoraga, que além de General Divino, é o melhor guarda-costas de Jujutsu. Ô, mano, calma aí, cara. No último instante, se adaptado completamente ao infinito e... Tokikaze, obrigado pelo seu sub, irmão. Tamo junto. Moleque, eu tô começando a achar que se não fosse Mahoraga, o Sukuna ia perder. Quer dizer, quê? O que eu ia falar? Ah, eu tô começando a achar que se não fosse o Mahoraga, o Gojo ia ganhar, mano. Tá ligado? O peito de Gojo imediatamente após emergir das sombras, com a sua liberação claramente diminuindo, demorando mais para se curar do que o normal, e contra um Mahoraga já adaptado, Gojo e todos assistindo... Porque é a segunda vez já, mano. Que a derrota era uma possibilidade. Entretanto, um outro sentimento ecoava muito mais na mente de Gojo: satisfação. Sukuna estava preenchendo a solidão que vem de ser o mais forte sentida pelo Gojo, sentir que Pai do Nai mandou perder... R$3. Rapaz, a surra que o Sukuna toma daí pra frente é coisa de maluco celó. Na moral, mano. Combustível para o feiticeiro mais forte, Gojo, mais do que nunca, daria tudo de si. Gojo abre espaço e começa a... Obrigado pelos seus 3 contos, pai. É nóis, mano. De energia. Graças ao boost do Kokusen, Gojo rapidamente junta energia para Bota disparar o fé, vermelho em Mahoraga, que Sukuna defende com a fuga dos coelhos. Com Mahoraga capaz de anular o Mugen, Sukuna pode dar suporte ao Shikigami ou usar as brechas para ele mesmo encaixar um golpe ou outro, ou seja, um bom e velho 2 contra 1. Um detalhe que vale a pena comentar é que o Sukuna foi capaz de usar a água do elefante máximo sem invocar o mesmo, algo diferente de usar a roda do Mahoraga em si, por exemplo. Esse feito indica um talento... Usar a roda do Mahoraga em si, né, Sukuna? Tô ligado. Além disso, tu é desse então, claro, como as 10 sombras é uma técnica insanamente versátil. Versatilidade essa que Sukuna iria usar para aproveitar a ofensiva de Mahoraga.
Como se um 2 contra 1 não fosse o bastante, Sukuna ainda invoca mais um Shikigami, Agito. Esse Shikigami que é o Nue, aquele pássaro elétrico, tendo herdado a cobra Orochi, o cervo Madoka e o Sukuna, touro. mano. Da mesma forma como os dois lobos se juntam, né, para formar um Shikigami totalidade quando um deles acaba morrendo, e a gente viu acontecer. Sukuna... Cabe mais um aí ainda, hein, Sukuna? Cabe mais um, mano. Antes da luta para poder fazer essa fusão. Os três então partem para cima de Gojo com tudo, que consegue desviar bem dos golpes e atirar outro vermelho no rosto de Mahoraga, mas que mal sofre dano. Isso confirma que a adaptação do Mahoraga é gradual ao invés de binária, ou seja, Mahoraga vai ganhando resistência aos poucos às técnicas, ao invés de partir direto do estado de não adaptado para o estado adaptado. Essa informação é uma dor de cabeça das grandes pro Gojo. Isso significa que ele teria que dar um jeito de obliterar o Shikigami com um roxo preciso. Aqui o Gojo percebeu que No fudeu a cara dele. da luta e com Sukuna com a guarda alta, seria impossível fazer o lento processo de invocar a técnica, afinal, o roxo não pode ser lançado instantaneamente como o azul ou o vermelho. E galera, eu sei que eu já falei umas 2 ou 3 vezes que tal coisa era muito inteligente, etc, mas não tem como. As sacadas são muito boas. Então, pela última vez, eu juro, a sacada do Gojo para conseguir virar o jogo é genial. Vamos lá. Gojo, ao A sacada do Gojo. capacidades regenerativas do Agito, nota que vai ter que priorizar destruir o Shikigami com um único golpe para que ele não cure o Sukuna, o que não seria tão difícil já que Agito não tinha nenhuma adaptação ao ilimitado. Sukuna, por outro lado, tem como prioridade não deixar que o Gojo usasse o seu roxo, já que mesmo com apenas 100% da liberação da técnica, o golpe já seria fatal no estado em que ele estava. Oficialmente, começa o que podemos chamar de último round da luta. Sukuna, no maior estilo de discurso de treinador, pede para que Mahoraga o entretenha e o faça parar de esperar. Ele não era mais a sombra de Megumi Fushiguro, ele era agora a sombra de Ryomen Sukuna. Mahoraga responde com mais um giro da roda, seguido de um inédito corte à distância que arranca o braço de Gojo e corta um prédio ao fundo, deixando todos em choque. Aguenta só mais um pouco que eu vou falar o que exatamente foi isso. Gojo não se abala e mesmo sem um braço e com a técnica reversa cada vez mais lenta, consegue achar uma breve oportunidade de se livrar de Agito, amplificação de feitiço azul, só que dessa vez com liberação máxima de energia. A técnica oblitera o Shikigami enquanto sobe em direção ao céu. O narrador diz que em 41 segundos o vazio roxo deixaria novamente a sua marca em Shinjuku, assim como no começo da luta. Com essa deixa, Gojo daria mais um show de Jujutsu, enquanto Sukuna experienciaria nervosismo pela primeira vez em 1000 anos. Gojo estava cada vez mais animado e ganhando mais movimento, que seria amplificado e muito por mais 2 Kokusen contra Mahoraga. Dominando completamente a dupla, Gojo começa a novamente recitar os encantamentos referentes ao vermelho, o que liga um alerta em Sukuna. Antes da ativação de uma técnica muito poderosa, acontece um pico de energia no feiticeiro, e nem Gojo, com a sua eficiência quase absoluta, seria uma exceção. Sukuna julga corretamente que o Gojo estava prestes a liberar o vermelho. Sukuna, porém, não imaginou o que viria a seguir. Ao invés de disparar o vermelho em linha reta, Gojo faz o disparo para o alto. Imediatamente, Sukuna percebe o que estava acontecendo. Gojo pretendia chocar esse vermelho com o azul, que ainda estava nos céus, e formar, de forma nada convencional, o vazio roxo. Sukuna, cacete, mano, que Mahoraga interrompa a formação da técnica. O Shikigami então parte com velocidade máxima em direção ao azul, com a intenção de desfazê-lo, já que ele estava adaptado ao azul. O Gojo é um monstro, mano. Gojo usa a atração indiscriminada do azul a seu favor para ganhar velocidade, atraindo ele mesmo em direção ao azul e ultrapassando Mahoraga, que não era afetado, já que ele estava plenamente adaptado. A adaptação havia saído pela culatra na pior hora possível. Sukuna, paralelamente, lança a água pressurizada em direção ao vermelho para causar uma explosão precoce do mesmo e impedir a colisão dos infinitos, que na verdade é atraída e desfeita pelo azul. Isso foi possível porque Gojo rapidamente começa a dizer os encantamentos referentes ao azul. Moleque, vocês têm noção do quão foda vai ser essa luta animada, mano? Mais fraca.
E dessa forma, a colisão Inacreditável, de dois infinitos, atração e repulsão, se combinando para formar uma técnica brutal, Sukuna não havia sido capaz de parar a ativação de mais um vazio roxo que cobre parte de Shinjuku, vaporizando uma Horaga e seu Dharma Chakra, além de causar um dano seríssimo a Sukuna. Gojo explica que nunca havia feito um roxo sem um alvo específico, sendo a primeira vez em que ele se explode com essa técnica. Gojo, nesse momento, estava com a sua liberação de energia e sua técnica reversa restaurada graças ao momento proporcionado pelos dois Kokusen, enquanto Sukuna... Rapaziada, 2 minutinhos, mano. Eu vou lá fazer um chique, eu tô me mijando, cara. Já vem. Nossa, agora eu tô novo em folha, mano. Vambora. E sem o seu Mahoraga, depois de ficar na vantagem por grande parte da luta e apresentar esse show de Jujutsu, vitória declarada para o Satoru Gojo, certo? Eu nem vou fazer muito drama porque até Acho que não tá certo, não. deve ter ficado sabendo do resultado final graças à proporção que isso tomou nas redes sociais. Então, depois de ler mais de 200 capítulos de Jujutsu, a tendência é que você sempre espere pelo pior cenário possível. Se as coisas dão muito certo, pode ter certeza de que aí vem bomba. Mas mesmo nesse contexto já muito pessimista, eu acho que ninguém esperava por esse final. Esse é um daqueles momentos que quem viveu no semanal ou se divertiu muito ou preferia não ter vivido. Eu lembro do PH, mano. O vazio roxo começa de forma bem inusitada, com Gojo conversando com Geto no que parece ser um saguão de aeroporto. Logo fica claro que Gojo havia morrido, mesmo que não saibamos quando nem como, já que ele começa a reclamar de estar presenciando aquilo depois de falar para os seus alunos que quando morrer você estaria sozinho. Gojo destaca que Sukuna se mostrou insanamente forte e que mesmo sem as 10 sombras ele poderia ter perdido, o que é uma frase bem forte, ainda mais dita por um cara tão orgulhoso como o Gojo. Ele então simpatiza com a solidão de Sukuna, já que ambos compartilham dela em algum grau. Por mais que De jeito Gojo teve a audácia de mandar o Gojo não se off-screen. sinta mais sozinho, a verdade é que ninguém Vagabundo. entende completamente. Abre aspas. Você pode admirar o desabrochar de uma flor, mas não pode pedir que ela lhe entenda. Junto com a força absoluta vem também a solidão, e ambos Gojo e Sukuna entendiam isso como ninguém. Gojo comenta que desde seu físico aperfeiçoado ao longo dos anos até seu poder explosivo, ele havia dado tudo de si para tentar alcançar Sukuna e fazer com que ele soubesse que não estava sozinho. Porém, apesar de ter sido divertido, Gojo se sente meio decepcionado que Sukuna, no fim das contas, não pôde dar tudo de si contra ele. Gojo então diz que pelo menos ele não morreu por causa da idade ou alguma doença, Caralho, mas sim mano. por causa de alguém mais forte que ele. Uma coisa muito interessante de se observar Pô, é que que o triste, Gojo não mano. nutre qualquer ódio por Sukuna, apesar de tudo o que ele fez. Ele não lutou para salvar os seus alunos ou para matar o rei das maldições, e sim por um motivo totalmente egoísta, reforçando toda aquela conversa de que os feiticeiros devem ter grande senso de si. Gojo, apesar de se importar assim com todos, nunca abandonou completamente esse lado. Mesmo na batalha mais importante do mundo, ele queria mesmo era se satisfazer a seu próprio modo. Caralho. Um papo muito bonito com Nanami, Haibara e Geto sobre si mesmo, e o pós-vida, Gojo de forma bem descontraída refuta o seu antigo professor Hyaga ao morrer sem arrependimentos. E assim, voltamos ao presente e vemos sem cerimônia o corpo do mais forte partido em Moleque, dois. imagina quem Quando tava então começa a acompanhando explicar isso no que mangá, A mano. adaptação do Mahoraga não acaba após se adaptar a uma técnica, a análise e o processo de adaptação. Algum de vocês continua a se estava? aperfeiçoar.
o que Sukuna queria com Mahoraga era um modelo que ele pudesse replicar. A primeira adaptação do Shikigami para atravessar o Mugen envolvia transmutar a sua própria energia para nulificar o infinito. Qual que foi a reação de vocês, mano? Sério, cara. Porém, a segunda adaptação já podia ser reproduzida. Mahoraga havia compreendido o alvo do seu corte. O alvo não era mais Satoru Gojo. Eu Shikigami ri. mirava em todo o espaço, a realidade em si. Se o espaço fosse cortado, tudo o que estava nele também seria, ignorando completamente o infinito. Pô, eu imagino, E com sinceras mano. palavras de reconhecimento de Sukuna, a luta havia acabado. O resultado da batalha dos mais fortes em Shinjuku estava decidido. Ryomen Sukuna se consolidava como o feiticeiro mais Moleque, forte de eu todos os ficaria tempos maluco, pô. E começaria o esforço coletivo, que seria a batalha contra o recém-intitulado Mais Forte. Esse final com certeza quebrou a internet, mas e aí? Foi bom? Foi coerente? Eu acredito. E aí, mano, o que vocês acham, velho? Do fim do arco de Shibuya, Roteiro que é a puro força de vontade do Gege, ou rolar fez como sentido, um mano? pouco. Reações de mais personagens e uma leve desacelerada fariam bem, né, pra história às vezes, enquanto ainda manteriam a identidade da obra de ser brutal e seca com as mortes. Bom pra caralho. Gojo, sair de uma situação evidentemente vantajosa para uma insta-morte é bem chocante e deixou muita gente bem indignada, e eu me incluo nisso, né? Sukuna estava Bota fé. completamente acabado enquanto o Gojo permanecia inabalável naquele momento. Ao mesmo tempo, não dá pra negar que foi uma escolha interessante de finalização, por um lado anticlimática e por outro um tanto quanto ousada. Agora, sobre o corte Pai do Nai mandou especificamente, o corte R$3. final. Acho que a derrota do Gojo deixou ele mais foda ainda. Ele tancou um 3v1, vaporizou o Mahoraga e quase matou o Sukuna no processo. E tudo isso com um braço só. Cara, papo reto. Eu pessoalmente acredito O que, pai do Nai tem um a ponto aí, tá? aplicação da técnica tenha sido questionável, a sua existência por si só é Obrigado bem pelos Sukuna seus se mostrou 3 inteligente, contos, pai do Nai. É nóis, Gojo no mano. entendimento de Jujutsu e com um modelo perfeito que fosse essa É porque não foi adaptação bem do Gojo Mahoraga, contra faz Sukuna, sentido né, que mano? ele consiga Foi Gojo aprimorar contra seu tudo. arsenal assim em cima da hora. Gojo contra Isso Rapa. pelo menos na teoria, ao meu ver, já que a impressão passada foi de que esse corte pareceu muito fácil de ser replicado, sabe? Fácil até demais. É como se o Sukuna, desde o começo da luta, pudesse ter pensado nisso por conta própria, sem a ajuda do Mahoraga, e criado uma técnica como essa assim que ele quisesse. Ora, se o meu corte não ultrapassa o Mugen, servindo aos cortes do Sukuna, por que eu não tento cortar o espaço inteiro de uma vez? E ainda que a gente considere que o Sukuna não teria como imaginar essa técnica na teoria e precisaria primeiro ver ela existindo na prática, ainda assim o problema parece ser principalmente a execução prática. Eu sinto que faltou o Gege evidenciar o quão difícil seria aprender a executar essa técnica, já que o próprio Sukuna diz que essa foi uma técnica quase impossível. Além disso, o Sukuna havia dito durante a luta que quando um feiticeiro inicia a execução de uma técnica poderosa, é possível ler o fluxo da energia do feiticeiro para tentar identificar qual técnica ele está prestes a usar. Foi dessa forma, inclusive, que o Sukuna foi capaz de saber que o Gojo ia usar, o vermelho no final da luta. Ou seja, o próprio Satoru Gojo poderia ter lido o fluxo de energia saindo do Sukuna quando ele estava prestes a executar o corte final. Isso porque, além do Gojo poder fazer isso de forma natural, assim como indicado pelo próprio Sukuna, ele também é o usuário dos 6 olhos, que fortalece ainda mais a percepção do Gojo sobre o fluxo de energia amaldiçoada do mundo e do usuário. E não é como se o Gojo não soubesse da existência daquela técnica, do perigo que aquela técnica representava, porque ele já havia sentido na pele quando o Mahoraga usou pela primeira vez e que resultou na perda do seu braço. Então ele deveria ter total capacidade de perceber a intenção do Sukuna naquele momento. O Gojo, sendo usuário dos 6 olhos, estando fisicamente bem, tendo conhecimento da técnica de corte final e com o Sukuna completamente acabado, a única explicação foi o Gojo não ter sido capaz de desviar do corte final. O problema é que capítulos depois, até o Hajime Kashimo desviou do grande corte espacial do Sukuna sem problema nenhum. E por último, Gojo de fato poderia perder se o Sukuna não tivesse as 10 sombras. Vamos lá, assumindo que ele está de fato correto, como isso aconteceria? Gojo, a cada capítulo, humilhava Sukuna de uma forma diferente, então de onde saiu essa fala junto com a de que Sukuna não usou tudo de si? Eu acho que o segredo está na adaptação do Mahoraga. Sukuna é tarado em Jujutsu e pra ele nada mais importa do que viver de forma prazerosa. Sabendo disso, eu não acho loucura pensar que o Sukuna viu no Mahoraga uma forma de aprimorar o seu arsenal, apesar de muito arriscada.
Com isso, ele Até poderia a Maki ter desviou? estendido a luta não para ganhar, mas para ver se a sua hipótese estava correta. Se ele não estivesse o tempo todo usando a roda no Megumi, quem sabe o que ele poderia fazer com a sua técnica inata ainda Não, o Bruno tá fazendo de quando ele propósito. fez o domínio do Gojo pela primeira vez. E aí, gostaram de revisitar essa luta? Com Caralho, certeza mano, que foi uma viagem, das lutas mais mano. marcantes e emblemáticas da história dos animes e eu fico muito feliz de ter vivenciado isso a cada semana seguida. Bom, agora, caso você queira saber cara. mais sobre a trajetória da Maki ou do nosso menino... Porra, agora eu até o fiquei Megumi Arco de Shibuya, encabulado, esses são viu, mano? alguns dos vídeos mais assistidos aqui do canal e eu tenho certeza que... Monstro, mano. Cara, uau. Uau, mano, que luta, velho.